Creio que esse mover é só uma confirmação do que o Senhor ministrou durante a semana no meu coração. Eu estou muito nervosa, é a primeira vez que eu ministro. E antes disso eu queria orar, tá? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, meu Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que a Tua palavra, Pai, venha como flecha no coração de cada jovem que está aqui presente. Senhor, que o coração deles esteja pronto para receber aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor ministrou comigo e o que o Senhor ministrou neste momento, Pai. Eu creio que é um mover do Espírito Santo que nos conduz, que nos prepara para tudo aquilo que a gente vai continuar vivendo nessa noite. Muito obrigada e amém. Gente, essa música, eu pedi o grupo de louvor para cantar, porque nós vamos falar hoje sobre Simeão. Não sei se vocês conhecem. Simeão, ele só é citado na Bíblia no livro de Lucas. E o Senhor fala que ele era um homem justo e piedoso. Simeão viveu em Jerusalém na época do nascimento de Jesus. Simeão era um homem... Aqui agora a luz acendeu. Simeão era um homem que esperava a consolidação de Israel, sendo dependente à voz do Espírito Santo. Ele era um exemplo de fé naquele momento, naquela época. Ele vivia 2 ensinamentos muito importantes. O primeiro, a gente vai encontrar em Romanos 10, 17. Só para contextualizar um pouquinho antes, Simeão, ele vivia na fase da lei. Mas Simeão, ele já tinha os olhos fixos em tudo aquilo que os profetas naquela época proclamavam. Tudo aquilo que os profetas já diziam, que o Messias viria, que o Messias cumpriria as promessas dele. Pode abrir para mim. Desde sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como eu disse, Simeão era um homem de fé. Ele era um exemplo para aquela época. Porque eles viviam ainda por debaixo da lei, mas ele tinha um entendimento de tudo aquilo que os profetas proclamavam e diziam que iria acontecer. Ele praticava também outro princípio que a gente vai encontrar em 2 Coríntios 1, 20. Pode abrir. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Vocês percebem que mesmo ele vivendo no momento de lei, a gente consegue encontrar mandamentos que o apóstolo Paulo disse à igreja depois de Jesus, depois da obra consumada. Então, Simeão ele já tinha uma visão, ele já vivia um propósito que naquela época já era diferente. Ele era um homem que já tinha um olhar sensível e um ouvido para o Espírito Santo muito aguçado. E ele tinha uma promessa para a vida dele. A promessa de Simeão era que ele veria com os olhos dele o Messias. O Espírito Santo próprio revelou para ele isso. Ele cria nessa promessa, ele tinha certeza que isso aconteceria. E ele não vivia por emoção. Muitas vezes eu creio que nós vivemos por emoção, né? Mas ele não. Ele tinha uma maturidade espiritual muito grande. Ele tinha uma maturidade que firmava naquilo que o Senhor tinha prometido para ele.
E eu creio que o Espírito Santo me conduziu a falar isso nessa noite, porque ele crê que jovens não vão ser conduzidos pela emoção, pelas circunstâncias do dia a dia, pelas circunstâncias da vida, mas como Simeão, vão ter olhos fixos naquilo que o Senhor prometeu. Amém? Simeão foi sensível à voz do Espírito Santo e, guiado pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. Naquela época, gente, quando se completava uns 8 dias de nascimento, os pais deveriam apresentar o filho, ainda mais sendo um filho primogênito, né, menino. E no mesmo dia, José e Maria foram até o templo para apresentar Jesus. Eu vou contextualizar lendo para vocês Lucas 2, 27, para vocês entenderem. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem o segundo uso da lei de Moisés, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. Então Simeão, ao ver o menino Jesus, ainda bebê, ele tomou pelos braços e disse: Agora, Senhor, despedes em mim o teu servo, segundo a tua palavra. Pode parar aí. Simeão faz a primeira declaração. Ao pegar o menino Jesus no colo, ele declara que a promessa dele já foi cumprida na terra, que ele poderia ir para a glória, porque ele já tinha findado o que o Senhor tinha prometido para ele. A promessa tinha sido realizada na vida dele. E agora ele poderia encontrar descanso. No seguinte versículo, ele declara outra coisa para Jesus. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos. Aqui Simeão declara que Jesus, ele é a pessoa que personifica a salvação. Naquela época, gente, você dizer isso para um neném, imagina, uma criança, você é a personificação da salvação. Você chegou para trazer luz para os gentios e glória a Israel. É o que ele vai dizer em seguida. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Luz para a revelação dos gentios, que seria? Gentios são os povos que naquela época não eram judeus. E naquele tempo, os não-judeus, eles eram separados. Eles viviam como se eles não fossem de Israel, como se eles não merecessem a salvação. Como se os judeus fossem exclusivamente o povo de Deus e os gentios eram excluídos. Então, os gentios eram excluídos e até então era muito visto que a salvação era algo restrito somente a Israel. Luz, gente, na Bíblia significa revelação da verdade, fim das trevas, direção para quem está perdido e vida que vence a morte. Então, se Jesus era a luz para os gentios, o que Simeão estava declarando naquele momento? Que Jesus, ele era a salvação, que Jesus era a revelação da verdade, que Jesus era o fim das trevas, era o fim da condenação, que Jesus era a direção para quem estava perdido, que Jesus, ele ia vir dar vida para quem estava à morte. Os gentios, eles viviam sem a lei, sem os profetas, eles não acreditavam naquilo que os profetas proclamavam naquela época. Os gentios viviam sem o conhecimento de Deus. Eles não acreditavam, eles não criam. Então, Jesus seria a personificação, a manifestação
visível e palpável de Deus para eles. E agora eu vou trazer 2 pontos muito importantes para a gente desenvolver aqui. O primeiro é o profeta Isaías, se encontra no Isaías 42:6. Um momento que Isaías, ele profetiza, ele declara, eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança o povo e para a luz dos gentios. Vocês percebem aqui que Isaías ele estava falando de algo futuro? Que o Senhor ele traria alguém que seria a luz. E te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então Isaías ele estava proclamando algo que iria se cumprir. Agora, quero que abra em 2 Coríntios 4:6. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer de algo que já se cumpriu. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender que antes era uma promessa, que antes era algo que estava por vir, e agora, depois, o apóstolo Paulo ele diz que já se cumpriu, ele já trouxe a luz, ele já nos concedeu isso, resplandeceu os nossos corações. O que é resplandecer os nossos corações? O que é trazer luz? É a pessoa Espírito Santo, gente. Para a iluminação do nosso conhecimento, da glória de Deus. Pode voltar um pouquinho. Na face de Jesus Cristo. Pode continuar? Pode ir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo ele diz à igreja de Coríntios que a luz está sobre nossos corações e nos resplandece, que seria o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele nos compara como um vaso de barro que tem um tesouro. Que tesouro seria? O Espírito Santo. O tesouro ele é precioso, né, gente? Então é algo que nós temos como precioso nas nossas vidas. Para a manifestação do Senhor. Tudo que Israel aguardou se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele colocou em nossos corações. Amém? Pode abrir João 14, 1:14. No princípio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio da graça e de verdade. Vocês percebem o desenrolar da visão que Simeão teve lá no templo? Ele viu tudo isso no menino Jesus. Naquele templo, gente, tinham várias pessoas circulavam naquele momento, várias pessoas entravam e saíam. Mas o diferencial, o que chama a atenção é que ele reconheceu, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. Ele foi conduzido até Jesus. Ele foi até lá, proclamou promessas que tinham se cumprido ao nascimento de Jesus e tudo aquilo que Jesus faria depois. Ele teve essa visão, ele teve esse tato. Então, Simeão, ele nos mostra que a idade não define maturidade, ele já era uma pessoa de idade, portanto,
Portanto, ele disse que agora ele poderia descansar em paz, porque ele tinha uma promessa estabelecida na vida dele, mas ele tinha calma e paciência, porque a promessa, muitas das vezes, ela não vai se cumprir na hora que a gente quer. A promessa, ela pode se cumprir da forma, do jeito que o Senhor quiser se manifestar na nossa vida. Então, Simeão, ele era uma pessoa de fé, tendo certeza da promessa que estava sobre a vida dele, que seria cumprida, e que ele deveria descansar. Isso nos mostra uma maturidade espiritual, que muitas das vezes a gente não tem, né, gente? Por isso ele é um exemplo para nós. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, da forma que a gente acha melhor, da forma como a gente acha certo, da forma como a gente, aos nossos olhos humanos, acha perfeito. Muitas vezes a gente é conduzido pelos nossos desejos humanos, carnais. A gente não tem o tato e a sensibilidade, não, peraí, vou orar ao Espírito Santo, será que é isso que o Senhor quer para a minha vida? Será que é isso que o Senhor quer fazer através da minha vida? Será que essa decisão é certa? Com que razão eu quero fazer isso? Com que razão eu quero prosseguir dessa forma? Porque o Senhor, ele nos molda, o Espírito Santo, ele nos constrange. O Espírito Santo tem que nos constranger. O Espírito Santo, ele tem que nos queimar de uma certa forma que a gente tem que viver inconformado com esse mundo. O Espírito Santo, ele tem que nos conduzir e a gente tem que ser sensível a ele para o Senhor fazer o que ele deseja, a vontade dele. Isso só é possível, gente, se a gente for sensível. Isso só é possível se nós pararmos de ouvir as nossas vontades, os nossos desejos e focar naquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, quer nos discernir. Será que se ele não tivesse ouvido o Espírito Santo, ele encontraria Jesus naquele templo? Eu creio que ele nem iria. Eu creio que ele nem estaria lá. No meio de tanta gente, será que se ele não ouvisse o Espírito Santo, ele discerniria que aquela criança, porque outras mais com certeza estariam lá naquele momento sendo apresentadas. Em meio a tantas crianças, ele discerniu que aquele menino era o menino Jesus. E não mais só isso, ele não só reconheceu, ele não foi só sensível ao Espírito Santo. Ele proclamou profecias que Isaías já havia dito ao povo, que Isaías já havia falado, e promessas que se cumpriram depois. E o apóstolo Paulo, ele diz à igreja, como a gente viu aqui. Então, eu creio que Deus, ele quer continuar fazendo isso não só nas nossas vidas, mas quem está lá fora. Deus, ele vai continuar procurando jovens que não vivam pela vontade, pelo desejo e pela aparência, mas que viva pelo que é revelado no íntimo dele, pelo que é revelado no tempo que você tem em secreto. A gente acha que eu venho na igreja, eu oro, eu louvo e está tudo bem. Gente, o momento que a gente tem aqui é de comunhão. O momento que a gente tem aqui é para estar com os nossos irmãos. É para nós unirmos enquanto igreja e estarmos juntos em uma só fé. Mas aqui você vai revelar aquilo que você vive no secreto. Aqui você vai revelar aquilo que você experiencia no secreto com Deus. Aqui o Senhor, ele vai te usar para curar pessoas que às vezes passam por aquelas portas e buscam uma resposta, e buscam uma salvação. Muitas vezes a gente vai iluminar aquelas pessoas que precisam, que estão na escuridão. O Senhor, ele já nos deu o tesouro dele está aqui. Não é à toa que ele nos compara com um vaso de barro. Por quê? Porque o vaso de barro, ele é imperfeito, ele tem suas limitações, ele pode ser quebrado, ele pode ser restaurado, ele pode ser colado. Mas o tesouro, não. O tesouro, ele é precioso, ele é único.
O tesouro, quando a gente pensa numa pessoa rica, né? Ela guarda o tesouro aonde? Ela guarda os milhões dela aonde? No lugar secreto. Mas quando ele é revelado, aquela luz, aquele brilho, daquele diamante, ele não ilumina todo o espaço? Ele não clareia todo o ambiente? Aqui a gente só temos luz. Enquanto igreja, nós estamos aqui em meio aos nossos irmãos, todos resplandecendo luz. Precisa mais de quê? Quem precisa ser iluminado, quem precisa conhecer a verdade, está lá fora. Quem precisa ser direcionado é quem está lá fora, não é quem está aqui. Então, que vocês sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, para que eles conduzam vocês como jovens, como mulheres, como homens, a proclamar. Porque é muito fácil a gente dizer aqui, né, numa canção, essa vai ser a minha promessa, eu vou gastar a minha vida. Vocês têm noção do que vocês estão cantando? Vocês estão cantando só da boca para fora. Vocês estão cantando isso lá do fundo mesmo do coração? Tendo certeza, não, essa é a minha promessa. Porque o Senhor, Ele já cumpriu tudo que Ele tinha que fazer, Ele já cumpriu, Ele já fez. Como a gente leu, Isaías, ele declarou, ele profetizou tudo aquilo que Jesus faria. E depois o apóstolo Paulo, ele fala, o Espírito Santo desceu em vocês e agora a obra é com vocês. Agora vocês não vivem mais da espera para que a promessa se cumpra. A gente não está no tempo da lei, a gente não está aguardando que algo se cumpra. Nós somos a luz que deve resplandecer. Paulo, ele sacode a igreja de Corinto e fala, olha, Jesus já se revelou, Jesus já desceu aqui como carne, já pagou tudo que tinha que pagar por vocês, agora vocês vão e proclamem. Sejam sensíveis ao Espírito Santo, sejam sensíveis àquilo que o Senhor colocou dentro do coração de vocês. Por mais que a gente viva num momento em que tudo é muito imediato, tudo é muito agora, tudo é muito superficial, tudo é muito tecnológico, tudo é muito distante. Muitas vezes a gente está em casa, mas a gente não tem o contato nos olhos. Imagina na igreja, imagina na rua, imagina no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. A gente vai viver esse mecanismo também que o mundo vive? A gente vai viver da forma que o mundo, ele vive? Ele acha normal? Que é bem preocupante, porque o normal cada vez tem sido mais escandalizante. Simeão, ele nos ensina que quem anda no Espírito, não é em Espírito, quem vive no Espírito, não perde o tempo de Deus. Por mais que a gente viva num mundo acelerado, por mais que a gente viva num mundo superficial, aquele que é sensível, aquele que é palpável, que reconhece quem Jesus é, quem Jesus foi, quem Jesus vai continuar sendo em nossas vidas, ele não perde tempo. Muitas vezes, eu acredito que vocês, enquanto jovens, já ouviram isso. Vai na igreja. Agora que vai chegar o acampamento, nem muita gente pode dizer. Você vai para o retiro? Você vai passar o seu carnaval no retiro? Você pode viajar, você pode ir para a praia, você pode pular bloquinho, você vai para retiro? Ficar ouvindo o povo falar de manhã, tarde, noite? Você pode ter certeza que você vai viver momentos que você nunca imaginou naquele retiro. Você vai ser tão ministrado, você vai sair de lá transbordando, você vai sair de lá tão cheio, tão
maravilhado com tudo que Deus é, com tudo que Deus faz, com tudo que Deus, Ele nos possibilita viver, você não vai querer outra coisa. Todo ano você vai querer passar um retiro. Assim como Simeão viu Jesus no templo, em meio a várias pessoas, em meio a várias mulheres, a vários homens, a várias crianças que ali estavam, Jesus esteja passando, de alguma forma, diante de você, diante do seu dia a dia, diante de uma palavra que você pode ver, um culto comum, tem um chamado silencioso. Às vezes o Senhor nos chama e a gente finge que a gente não quer, né, ouvir. É sempre assim, né? O Senhor nos convida a servir e a gente não quer. Ah, não quer servir não. Estou cansado. Aí tem várias desculpas, né? Moro longe, trabalho, estudo. Ah, não. Servir na igreja é muito difícil. Lidar com pessoas é muito difícil. Não é à toa que o Senhor nos manda amar. Não é à toa. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente, enquanto irmãos, viver o chamado. Porque a gente coloca vários empecilhos. A gente fala, não, Jesus, agora não. Agora não. Eu quero só ficar sentadinho aí, ouvir o louvor, cantar mais ou menos, é assim. A pessoa às vezes vem no culto, não é julgando não, tá, gente? Mas ela não tem o tato nem de levantar as mãos e adorar o Senhor. A pastora está aqui ministrando uma palavra abençoada, a pessoa está andando lá fora. A pessoa está no banheiro, está indo diversas vezes no bebedouro, em casa nem bebe água, aí chega aqui, acha que é a fonte inesgotável de Jesus está lá no bebedouro. A fonte é aqui. A fonte é nos pés dele. A fonte é nos pés dele. E não adianta só encher, não, hein, gente? Vamos transbordar. Vamos transbordar. Eu declaro jovens que não só bebam da fonte, mas jovens que jorrem águas. Amém? Eu declaro jovens que mergulham no íntimo, no profundo, que não fiquem só no raso, que não se contentem com pouco, com Deus tão grande. Eu declaro jovens que tenham sede, e sirvam, e fluam, e rompam, e cresçam, e toquem em vidas, e transformem. E não se inquiete, e não fique acomodado, não fique paralisado. Porque, como eu disse, o Senhor, Ele nos trouxe no nosso coração uma luz que resplandece, uma luz que ilumina. E você acha que essa luz vai iluminar sozinha? E a pergunta é, você vai apenas discernir ou vai viver aquilo que o Senhor tem? Porque Jesus, Ele continua sendo luz para quem está perdido, vida para quem está cansado, fadigado, e glória para quem decide viver com Ele e para Ele. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, todas as nossas limitações. Como ser humano, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos errôneos.
Nós somos cansados, fadigados. Muitas vezes as situações acontecem e a gente fica perplexo. E eu declaro nessa noite que nós vamos ser uma geração que espera e não desiste das promessas que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu vou repetir de novo. Eu declaro que nós, uma geração, uma juventude, que nós venhamos esperar sem desistir. Nós venhamos ser uma geração que ouve antes de falar, antes de resmungar, antes de... que a gente ouça, que a gente seja sensível. Que antes, no nosso momento de oração, que a gente queira mais ouvir do que falar, muitas das vezes. Muitas vezes a gente quer desabafar, né? A gente quer falar tudo. Tudo que passou, tudo que viveu, com coisa que Jesus não viu nada. E só desabafa, só desabafa. Muitas das vezes é um momento que o Senhor, Ele quer te dizer, mas não. Você quer contar para Ele que Ele já viu. Que Ele já estava ali com você, vivenciando tudo. Então, jovem, mais uma vez eu vou repetir nessa noite, porque o Espírito Santo, ele me incomoda a isso. Que nós venhamos ser uma geração que seja sensível à voz do Espírito nessa noite. Não só nessa noite, mas na nossa vida. Que a nossa carne ela não venha gritar, não venha querer esmurecer e a gente vá. E a gente siga. Mas que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo nos discirna. Que o Espírito Santo, ele nos faça reconhecer aquilo que o Senhor ele quer fazer através de cada um. E que nós não vivamos apenas pelo que os nossos olhos humanos veem. Nós venhamos ter um olhar e uma maturidade espiritual assim como Simeão ele teve. Simeão, ele, em um momento assim, muito importante na vida de Jesus, ninguém sabia que o Messias tinha nascido. Ninguém imaginava que Messias estava na terra. E ele discerniu. E ele viu com os olhos espirituais. Na Bíblia, declara que ele vê, ele pega nos braços, ele proclama, ele declara palavras proféticas para Jesus. Declara o sofrimento também dele de cruz. Mas que a gente não venha ter só esse olhar humano. Que os nossos olhos também vivam o que o Espírito Santo nos revela. Assim como diz 2 Coríntios 4:15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muita excelência. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não veem são eternas.
eu já estou finalizando, o louvor pode se preparar para subir, que nós venhamos viver essa palavra em nossas vidas. Que a glória dele seja eterna. Que nós venhamos ser sensíveis a tudo aquilo que ele quer fazer através de nós. E que essa venha a ser uma promessa nossa. Que nós venhamos coroar o Senhor enquanto Rei e glorificá-lo dia após dia, incansavelmente. Eu te convido nessa noite, mesmo em meio às tribulações, em meio à rotina do dia a dia, que o seu coração ele venha a ser um altar de Deus, venha a ser o altar do Espírito Santo, para Ele te conduzir a tudo aquilo que Ele quer fazer através de você. Venha a ser uma juventude que rompa sem limites, sem fronteiras, sem medo, sem ansiedade, sem vergonha, sem inibição. Mas que vocês vivam o propósito que Ele colocou no coração de cada um aqui nessa noite. Eu tenho certeza que cada um já teve seu momento com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já revelou para você muitas coisas pelas quais Ele quer que você viva e as quais Ele quer que você proclame para muitas vidas. O Espírito Santo ele se incomoda, ele nos faz viver algo novo dia após dia. Assim como diz em 2 Coríntios, o Senhor ele nos renova as nossas forças. Diante meio das tribulações, diante que o meu homem exterior se corrompa, mesmo o meu exterior estando com dor, mesmo o exterior estando ferido, mesmo o meu emocional estando abalado, o meu interior ele vive pensando na glória eterna. Assim eu declaro nessa noite, amém? E essa canção, gente, nós vamos cantar ela de novo, mas agora que a gente tenha mais consciência ainda de tudo aquilo que Deus se revelou. Que nós venhamos ser sensíveis a tudo que Ele fará através de nós como filhos de Deus. Porque Ele veio como a personificação da salvação, da luz e da glória de Deus. Então que você venha se incomodar. Que você venha pedir a Deus, Pai, que eu me diminua e que o Senhor cresça. Que você venha ser minha porção de vida. Que você venha ser a minha fonte quando eu tiver sede. Que eu venha me alimentar da sua palavra e que eu venha me conformar de tal ponto de quem não conhece, de quem ainda não viu a tua glória, de quem não vive a tua glória. Porque muitas vezes as pessoas não vivem porque não conhecem. Não reconheceram aquilo que Deus é. Isso só vai ser revelado através de nós enquanto luz. Porque nós, como luz, sendo tesouros, vasos com tesouros, nós vamos manifestar aquilo que Deus
Ele quer fazer. Eu vou te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero que todos venham aqui para frente. A gente vai fazer um círculo. A gente vai fazer um círculo único, tá?